Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos comentar o exercício número 15, que está na página 255 do nosso livro 1 e que vai dizer o seguinte: a presença de empresas globais que dominam o mercado de tecnologia no mundo costumam gerar atritos com os governos nacionais e impactos de diferentes dimensões em sua indústria cultural e na privacidade dos indivíduos. Diante do poder dessas grandes empresas, os Estados nacionais buscam estabelecer regras antitrust para o setor. Com relação ao poder econômico e político das empresas globais de tecnologia digital e as ações dos governos nacionais, é correto afirmar que, e aí, a gente vai ter quatro opções. Vamos comentar porque o item C está incorreto, mas a gente já pode adiantar que o item D é de fato o nosso gabarito. Ele vai dizer que as empresas de tecnologia digital formam verdadeiros oligopólios e controlam diversas redes informacionais. Então, destaca de fato um papel extremamente relevante de grande influência que essas grandes corporações têm. Só que olha só, apesar disso, elas ainda dependem das legislações dos estados nacionais para a atuação nos territórios e comercialização de seus produtos. Ou seja, apesar dessas empresas terem muita influência, o Estado ainda também detém bastante influência e, através das suas legislações, de normas, leis, regras, consegue, dentro de certos limites, controlar as atividades dessas empresas ou pelo menos limitar a atividade dessas empresas em termos de comercialização dos seus produtos, como está sendo citado aí. Então, de fato, esse item é o nosso gabarito. E por que o item C está incorreto? Ele vai dizer que as leis antitrust surgiram no final do século XX e foram criadas pelos Estados nacionais para o controle do poder econômico das empresas globais do mercado de tecnologia digital, setor que costuma desenvolver práticas de mercado anticompetitivas. Bom, o grande problema desse item está na data. Olha só, está dizendo que essas leis surgiram no final do século XX e que elas foram dimensionadas, direcionadas para as empresas de tecnologia digital. E na verdade, não foi assim. Elas surgiram no final do século XIX e começaram a se estabelecer com mais força no começo do século XX e só posteriormente é que elas passaram a englobar também, passaram a ser direcionadas também para as empresas de tecnologia digital, mas elas surgiram muito antes e é por isso que esse item está incorreto. Olha só, a primeira lei antitrust criada, especialmente ali nos Estados Unidos, foi o chamado Sherman Act, que surgiu em 1890, ou seja, realmente ali final do século XIX e não final do século XX, como está sendo colocado aí. Bom, e a primeira aplicação prática dessa lei acabou sendo no começo do século XX, quando a Justiça Americana decretou, com base nessa lei, no Sherman Act, que é uma lei antitrust, a dissolução da Standard Oil Company, que era aquela companhia gigantesca de produção de petróleo, de refino de petróleo do John Rockefeller. Então, ela foi obrigada a se dissolver porque ela estava grande demais, estava monopolizando basicamente o mercado de petróleo nos Estados Unidos. Então, ela teve que se dissolver em 1911 com base nessa lei do finalzinho ali do século XIX, a Sherman Act, que lembrando é uma lei antitrust, tudo bem? Então é por isso que esse item está incorreto, nosso gabarito é de fato a letra D. Bom, era basicamente isso, espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!